E Humberto também, que está nos fornecendo boas informações. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor da UNEX, o Matheus Spínola, psicólogo, e vamos falar sobre transtorno dissociativo de identidade. Esse tema que foi, inclusive, explorado no programa Fantástico. Eu vou deixar que o Humberto fale primeiro, antes que a gente chame essa matéria. O Humberto fez uma pesquisa sobre esse assunto e em seguida a gente vai chamar também para a gente poder falar sobre esse transtorno. Pois Vai, Humberto, a sua pesquisa de hoje. Vamos lá. Na verdade, como o Renato abordou, o TDI, o transtorno dissociativo de identidade, ele foi abordado no programa Fantástico do último domingo e, de fato, se caracteriza por uma condição psiquiátrica severa e rara. São diversas identidades na mesma pessoa, simples conversa pode apresentar vozes diferentes, comportamentos variados, mudar de personalidade ou de identidade. E aí foi que realmente nós pensamos em trazer um profissional para que falasse sobre esse assunto, né? Chamou muita atenção essa matéria, né? E por isso nós estamos recebendo hoje, no momento universitário, o professor Matheus Spínola para que nos fale. Seja bem-vindo, professor. Pois é. Obrigado. Agradecer aqui ao professor, né, e também a Lorena e toda a equipe da UNEX que traz temas atualizados para a gente. Pouco conhecido pela maioria da população e associado a questões espirituais, o transtorno dissociativo de identidade tem atraído a atenção de profissionais da psicologia e da psiquiatria que buscam entender e tratar essa condição complexa. O TDI, como disse aqui Humberto, anteriormente conhecido, é uma condição caracterizada por uma fragmentação da identidade levando a diferentes personalidades ou partes que controlam o comportamento de uma pessoa. Em muitos casos, essa condição está ligada a traumas e experiências intensas vivenciadas durante a infância. Quem assistiu o filme Fragmentado 2016 tem uma ideia de que sejam essas diferentes personalidades ou sistemas, como preferem ser denominados, dentro de um só corpo. O que parecia apenas ficção para alguns é realidade para outros. Então, professor, obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Professor Matheus Spínola. Professor, o que é esse transtorno dissociativo de identidade? Bom, o transtorno dissociativo de personalidade, ele está presente na família dos transtornos dissociativos. São transtornos que alteram o princípio de noção da realidade do sujeito. Ele não é um transtorno de personalidade, ele afeta a identidade e a personalidade, mas ele não está dentro da família dos transtornos de personalidade. Duas características básicas aí é a presença de duas ou mais identidades dentro do sujeito e também a amnésia dissociativa. Pois é, como diagnosticar e tratar? A gente comentava aqui antes dessa entrevista com o senhor, será que a pessoa não está, sei lá, inventando isso para fugir da realidade? Enfim, tem pessoas que andam mais fora da realidade, andam mais nas redes sociais, nos lugares, do que dentro da própria realidade, para fugir dos problemas, né? Desculpe se eu tiver, não é que estou pré-julgando, né, quem porventura possa ter esse transtorno, mas foi o que passou assim, que a gente imaginou que pudesse estar acontecendo, algumas pessoas estarem criando uma situação fantasiosa, né? Nós temos hoje na rede vizinha, o TikTok, né? Isso. Até grupos de pessoas que todos eles têm, e o diagnóstico é dado de forma, por si só, é um autodiagnóstico, muito perigoso, afinal. Agora, quando a gente pega o sintoma separado, né, do diagnóstico do TDI, tipo a amnésia dissociativa, ela pode estar presente em vários transtornos, um borderline, pode estar numa depressão. A presença de uma despersonalização, que é essa sensação de estar fora do corpo, também é um sintoma que pode estar em diversos transtornos. Não diferente de uma síndrome gripal, né? A gente tem, está espirrando, tá coriza, é o quê? Olha, pode ser um resfriado, né? Pode ser uma gripe ou pode ser a Covid. O que é necessário nisso tudo? Então, o profissional, ele vai fazer uma anamnese, entender o histórico dessa pessoa. E por que o histórico é importante? Porque o histórico, ele tem uma relação direta com o transtorno. É através do entendimento dos eventos traumáticos presentes e dos sintomas recorrentes atuais que a gente desenha isso. Isso não pode ser feito por pessoas não profissionais ou pessoas que fizeram lá um curso de diagnóstico no TikTok. Ô professor, inclusive para quem pôde acompanhar a matéria e está na internet também, para quem quiser realmente assistir a qualquer tempo,
vimos, né, dentre as coisas que eu assisti lá, uma coisa que me impactou muito foi aquela colocação, né, de denominação de sistemas, né, aquela coisa assim... Sistema de resiliência, isso, é até o do perfil. Exatamente. Aí fica aquela dúvida, né? Existem características específicas, né, que as pessoas apresentam quando tem esse tipo de transtorno. Quais seriam essas características, então? Bom, existe a presença e a ausência, ou seja, a alteração de fatores da memória, da cognição, da percepção, do domínio corporal na manifestação da identidade. Então, supomos lá que você tem duas identidades. Na identidade do João, que você está ali, está efetivo naquele momento, você se vê como um trabalhador, né? E você levanta de manhã e sai, quer fazer alguma coisa. Existe também um compartilhamento de memória ou não. Em alguns casos, quando nós temos duas identidades, uma identidade, né? E tem o José acorda, né? O João estava lá ativo, acorda o José e ele diz assim: meu Deus, eu estou onde? Como é que eu cheguei até aqui? Esses pacientes, eles vão ter presentes, eles vão ter objetos, eles vão estar em lugares que eles, às vezes, eles nem sabiam que poderiam estar ali, né? Acabam não se recordando. E esse mecanismo de fatiar a memória, né? De reprimir algumas memórias, tem uma função, e é como eu disse, se a gente percebe na anamnese o sofrimento psíquico, a exposição a fatores traumáticos, geralmente quando há abuso sexual ou psicológico mesmo, a gente entende que o que essa pessoa tinha para fazer para lidar com isso era criar um alter ego. Professor, todas as pessoas que apresentam o transtorno têm essa mudança de identidade repentina com amnésia, ou possa ser que não ocorra isso, que a pessoa lembre o que aconteceu na outra personalidade, como se tivesse aquele monte de gente na mesma mente, aquelas vozes todas, como se fossem vários, né, dentro de um só, e a pessoa lembra o que aconteceu com o outro. Certo, vamos lá. A identidade é uma só, isso tem que ficar claro. Há uma fragmentação dessa identidade. A gente, quem mexe com o computador, fala, vou desfragmentar o disco, né? Que é pegar aqueles pedaços que tem micro-memórias, né? E virar uma só. Agora, a presença de duas ou mais indicativos de identidade. Então, a personalidade ela é fragmentada em duas ou mais, podendo ser gerada mais identidades conforme o ambiente ali força esse sujeito ou afeta, né, de maneira estressora esse sujeito, e a presença da amnésia dissociativa. A pessoa esquece quem ela esquece de eventos da vida. Às vezes ela vai estar fazendo algo e de repente ela não sabe mais o que ela está fazendo, ela se perde. Claro que eu tenho que separar da amnésia, da dissociação não patológica, que é aquela que a gente tem recorrente. Você pega o carro, sai daqui, anda 2 km e você chegou num lugar e não sabe nem por onde passou. Isso é comum, isso é esperado. Mas o diagnóstico, ele é construído num conjunto de sintomas. Então essas identidades podem compartilhar memórias, mas também elas podem ser totalmente independentes, com gosto, com modelos de comportamento, de voz, de roupa, de idade e de gênero. Pois é, nós estamos conversando com o professor Matheus Espínola, da UNEX, falando sobre transtorno dissociativo de identidade, tá bom? Apenas para descontrair você que não venha com essa dizendo que esqueceu de pagar a conta, não. Isso não tem nada a ver com transtorno, tá bom? Vamos lá. Tem que pagar, né? Tem que pagar. Professor, a dúvida é a seguinte, né? O TDI é algo novo, né? Pelo que a gente está falando, talvez o sintoma principal talvez não seja tão novo assim, né? Já foi chamado de múltiplas personalidades. Depois percebe-se que não são várias personalidades. É uma personalidade fragmentada, né, que são criados lá, né, pequenos sistemas, né? E o computador ilustra. É como se tivesse o Windows 95, o Windows 10 e o Windows 11. O Windows 11 roda programa do nível A. Na hora que chegou o nível B, ele já vamos lá para outro sistema, dentro de um HD só, dentro de uma mente só. Mas desde 1580, Charcot, Freud e companhia já estudava essas manifestações, e pelo processo da hipnose ali, tinha contato ali com essas manifestações de identidade desse sujeito. Pois é, Humberto, vai fazer a pergunta? Perguntar também, né, qual é a dica para quem suspeita, né, de estar
sofrendo desse transtorno e de fato realmente a pessoa precisa de ajuda, né? Bom, o que a gente deve adiantar se você tem esquecimentos, se você tem lapsos, tem mais detalhes ainda, né? Ouve vozes, geralmente são alucinações auditivas. Se você sente que está fora do corpo, que você às vezes está falando algo e você está como se estivesse assistindo aquilo. E ainda não falei da presença de uma outra personalidade em forma de possessão. Sim. Que é quando se manifesta como se fosse uma entidade espiritual, né, com um outro formato totalmente diferente, que isso é muito claro para quem vê. Não é tão sutil. No tipo sem possessão é mais sutil. Mas assim, quem tem esses sintomas de esquecimento, de se sentir fora do corpo, tem que procurar ajuda profissional. Mesmo que não seja o TDI, tem algo a ser tratado. Independente, né, de ser TDI. Mesmo que seja um dos sintomas só, eu não sinto que eu tenho uma outra personalidade, mas eu tenho a sensação que estou fora de uma realidade. Parece que eu estou fora. Eu estou em casa, mas parece que eu não estou aqui. Eu paro, eu sento, eu deito e parece que eu estou me olhando de fora do meu corpo. Então isso são sintomas que carecem de ajuda e carecem de um bom diagnóstico e tratamento. É uma situação muito séria, né? Porque a gente tem que até no âmbito espiritual, algumas pessoas levam para a questão espiritual, isso, né? Eu ia falar justamente sobre isso. Abro parêntese, né? A ciência da saúde mental, ela diz o seguinte: se existe uma manifestação de identidade dentro do ambiente espiritual, em qualquer tipo de religião, não é considerado um TDI. Ah, sim. Agora, tem um outro detalhe. Se a manifestação espiritualizada é totalmente incondizente, religiosa, ao qual ele está presente, aí carece também de avaliação. Então, quando culturalmente se cruza essa manifestação, uma pessoa teve lá uma manifestação de entidade, tudo. E é uma coisa que se espera todo mundo aqui sentado ali, está olhando. Quem é médium, por exemplo, só por entender, gente, né? Tá dando um exemplo aqui, nada contra as religiões, entendeu? Não é transtorno. Sim. Nenhum profissional vai falar assim, olha, é transtorno. Agora, o médium está ali e ele, de repente, ele fala, nossa, eu sinto agora que baixou uma entidade chamada dragão, né, que não conversa, né, com o contexto espiritual daquela entidade. Alguém olha e fala assim, meu Deus, de onde que ele tirou isso daqui? E aí não começa mais a fazer sentido. Então começa a trazer sinais. Mas geralmente, toda a presença de uma nova identidade é carregada de lapsos. Os lapsos estarão presentes. E é critério diagnóstico, né? Tem lá vários critérios. Critério A, que é a presença de 2 ou mais personalidades. B, presença de amnésia dissociativa. C, tem que causar sofrimento ou prejuízo na vida do sujeito. Ele não sofre, ele não... E por que o sofrimento tem que estar presente? Porque essa desfragmentação, ela é construída diante de um trauma muito forte, ou suscetíveis a apresentações a traumas. Então, essa pessoa, ela não está bem emocionalmente, ela está tentando lidar, está tentando sobreviver emocionalmente com aquilo. Sim, existem os gatilhos, já que o senhor falou sobre isso, professor. E esse transtorno dissociativo de identidade pode ter como origem, por exemplo, um abuso lá na infância, situações específicas de maus tratos, de violência doméstica, no geral, né? Porque às vezes acontece, como eu falo de abuso aqui, às vezes o abusador está em casa, sabe? Aquela pessoa próxima, que causa opressão, que submete a pessoa a humilhação às vezes, e aquilo a pessoa vai absorvendo, chega no patamar que a pessoa acaba apresentando esse tipo de transtorno. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas como jornalista a gente já ouviu vários relatos de pessoas. Bom, a gente tem um curso natural de desenvolvimento, e quando a gente tem um rompimento de apego, né, das relações primárias, a gente tem uma exposição a estresse, abuso, violência, dificilmente vai passar ileso. Dificilmente. Se nós, como adultos, já temos uma dificuldade para lidar com qualquer tipo de violência, imagina uma criança que está com a personalidade sendo formada ali, com todo o controle emocional. Então, a gente tem uma certa dificuldade aí, às vezes, das pessoas têm vergonha de relatar, de procurar ajuda. Então, elas desenvolvem esses transtornos pela dificuldade de gerenciar essas emoções, essas experiências, e acaba adoecendo.
Tem algo mais que a gente poderia abordar sobre o TDI, né, que é o transtorno dissociativo de identidade, né, porque o assunto é novo para muitas pessoas. A gente sabia que havia esse tipo de transtorno. Eu sabia, mas eu não sabia que havia essa profundidade nos estudos, né, no acompanhamento, tanto por psicólogos como psiquiatras. E que às vezes tem muitas pessoas que têm esse tipo de transtorno, ou a família esconde, até para a pessoa não diz que tem, e às vezes se afasta do convívio social. Como tratar disso? É possível quem tem esse tipo de transtorno, por exemplo, voltar à normalidade social? Sim, existe acompanhamento psicoterápico principalmente. A medicação vem para ajudar a problemas secundários ou comorbidades, né? Quem tem um TDI não tem só TDI. As pessoas falam, eu tenho depressão. Nunca vem sozinho. Sempre vai ter um ataque de pânico, pode ter um conjunto de fator traumático. Exato. Então, dentro dos aspectos de adoecimento e saúde mental, os transtornos não vêm sozinhos. Então, a minha orientação é: qualquer alteração, né, no gerenciamento emocional, de memória, a realidade para você está distorcida, você percebe isso, procure ajuda, né? Geralmente você vai procurar um CAPS, ou clínica escola, ou médico de confiança, psiquiatra de confiança, ou psicólogo de confiança para fazer aí o acompanhamento inicial, o diagnóstico. Se ele não fizer o diagnóstico, ele encaminha para quem faça. É uma situação que, às vezes, quem tem esse tipo de transtorno ou esconde, ou até o familiar que acaba, né, também escondendo quem está próximo. Isso causa mais dificuldade para fazer o tratamento e o acompanhamento, professor. Humberto, quer fazer a pergunta? Não, é só perguntar, lá na UNEX, na clínica escola, existe algum acompanhamento específico? Ou claro que realmente, né, não dá para dizer assim, eu tenho TDI, vocês têm que me tratar, ou alguma coisa desse tipo, mas... existe alguma possibilidade da pessoa realmente se... Não, lá nós temos a clínica escola, né, com os nossos alunos formandos, né, tudo sob orientação e supervisão. Em qualquer necessidade de um encaminhamento, porque assim, o mais importante é o acolhimento inicial, identificação, psicoeducação, que é educar essa pessoa. O que ela tem, o que ela precisa fazer, né, o que ela pode melhorar, quais são os meios para diminuir os impactos disso, para... depois, posteriormente, ir procurando ajuda, porque não é algo que é 1 mês nem 2 meses de tratamento, né? Claro. São anos, como é uma doença crônica, a vida toda aí ela vai ter que aprender a lidar com esses fragmentos aí. Maravilha. Pois é, então eu quero agradecer, professor, por essa abordagem que foi feita aqui, e, enfim, qual a recomendação que o senhor passa, principalmente porque tem muita gente que vai para a rede social para buscar a solução, né? A gente estava brincando aqui, falando do TikTok e tudo, mas, enfim, tem pessoas que acreditam muito mais no que tem nas redes sociais do que no trabalho profissional do psiquiatra e do psicólogo. Isso me preocupa, né? Porque as pessoas buscam as soluções para tudo na rede social. Queria que o senhor comentasse sobre isso aí, porque às vezes até quem tem o transtorno quer divulgar isso na rede social como se fosse algo bom e não é. Vou deixar claro aqui, até o TDI pode ser resultado de uma doença biológica, né? Acho que é o lobo temporal esquerdo. Pode estar com alguma questão de mau funcionamento, com alguma alteração. Então, os transtornos mentais, a gente imagina que ele é só virtual, né? Ele é uma questão muito mental, mas não, existem fatores físicos também que pode gerar piora. E toda pessoa que tem transtorno mental, que procura se autodiagnosticar na rede social e não procura um bom tratamento, a tendência é piorar. Melhorar do nada, não consegue. Do nada eu fiquei bom aqui. Difícil. Muito difícil. Professor Matheus Espínola, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado ao UNEX, que a gente está atualizando as informações, e quem tem qualquer tipo de transtorno deve buscar o auxílio profissional, seja do psicólogo, do psiquiatra, os dois ao mesmo tempo para fazer esse acompanhamento. Geralmente é um trabalho conjunto. Precisa fazer isso. É uma situação muito séria, às vezes a gente aborda jornalisticamente isso aqui, mas as pessoas precisam buscar o acompanhamento. Qualquer tipo de transtorno, não só esse, como outros transtornos também. Exatamente. E perder esse receio, né? As pessoas têm muito costume de, não, quem vai em psicólogo é doido, né? Doido é quem não vai. Preconceito. Esse é um problema enraizado. É claro. Preconceito é um negócio complicado. Aí tem dificuldade de relacionamento com pessoas, perde emprego, perde a vida esposa, social, perde esposo, perde filho. Olha, é muito ruim.
Verdade. Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E é claro que a gente está aqui sempre à disposição. Um abraço a todos da UNEX. Professora Marcli, um abraço para vocês. Professor Cristiano está sempre mantendo contato aqui com a gente. Então, sucesso para vocês. Estamos à disposição. Volte sempre aqui, professor, tá bom? E obrigado por interagir com a gente nas redes sociais também. Está lá no @programa Rádio Repórter. Tem também o meu perfil pessoal, Renato Ribeiro FSA. E essa matéria a gente vai repercutir também, né, isso, Humberto, nas redes sociais, tá bom? Forte abraço, professor, e até a próxima. Até a próxima. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Continue na frequência 95,3. Rádio Repórter. Jornalismo na velocidade da notícia.